E nesse vídeo vamos resolver a questão 12 do concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas para o cargo de auditor fiscal de tributos estaduais, elaborada pela banca FGV. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva para aprender matemática resolvendo questões. Então, é uma questão bem bacana e a gente pode utilizar o raciocínio lógico, possibilidades para resolver essa questão. Ela diz o seguinte: o número 10 pode ser escrito como uma soma de parcelas inteiras e maiores que zero, de diversas formas. Então, essas informações são importantes porque ele está pedindo que os números não podem ser zero, tem que ser maiores do que zero. E ele dá exemplos, por exemplo, 8 mais 2 e também 6 mais 3 mais 1, ou seja, parcelas de soma. A pergunta, né? O número de maneiras em que o número 10 pode ser representado como uma soma de duas ou mais parcelas inteiras, maiores que zero e distintas. Ó, aqui ele pede para ser distintas, sem importar a ordem das parcelas. Então, além disso, não importa a ordem das parcelas para a gente, certo? O que importa é a soma, né? A forma como o 10 pode ser representado em soma. Então, veja que ele pede duas ou mais, né? Então, a gente pode pensar em formar somas desse tipo, por exemplo, soma de dois números, vou botar assim, ó, dois números. Para começar, então vamos fazer soma de dois números. Por exemplo, se a gente bota aqui o número 1, para a gente ter dois números, basta a gente somar com 9 para encontrar 10, ou seja, 9 aqui. Temos a primeira situação. Se a gente botar 2 aqui, então a gente vai somar com um número que completa 10. Somado com ele, completa 10, ou seja, 8. Se a gente botar o 3, ou seja, falta 7. Se a gente botar o 4, 4 falta 6. Se a gente botar o 5, teria que somar com 5, porém não pode, porque ele pede ao que ser distintas. Se a gente botar 6, a gente volta para cá. Por exemplo, 6 mais 4. Isso aqui também não pode, porque ele pede para ser distintos, ou seja, a ordem disso daí não importa para a nossa contagem, o que significa, se a gente botar 4 e 6 ou 6 e 4, é a mesma coisa. Então, eliminamos essa possibilidade. Então, a gente vai olhar quantos tem aqui. Ó. O total aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, 4 possibilidades. Agora, a gente vai fazer o quê? Olhar com 3, né? Com 3 números. Por quê? Ele pede com 2 ou mais. Então, vamos lá, começar sempre por 1. Então, 1 mais 2, mais, falta quanto para completar 10? Exatamente 7. Então, temos a primeira possibilidade. Vamos novamente formar com 1. 1 mais 2 mais... então, não dá, né? Teria que somar com 7 novamente. Então, vamos com 3. 1 mais 3 mais... Falta quanto? Exatamente, falta 6. Certo? Com 1 novamente, 1 mais, se a gente botar 3, teria que somar com 6. Então, vamos botar com 4. Então, mais, falta o quê? Exatamente 5, beleza? Se a gente colocar 1 novamente, 1 mais 5, falta quanto? 4. Então, não dá. Então, vamos colocar outra aí. Ó. 1 mais 6. Se a gente colocar 6, vai faltar quanto? Exatamente. Se a gente colocar isso aqui, vai faltar 3. Ó. Veja que não pode, porque tem essa situação aqui, ó, certo? Então, veja que a gente esgotou as possibilidades com 1. Vamos com 2. 2 mais... Ó, não tem 2 e 3 junto, então 3, falta quanto? Isso, falta 5. Ó. 2 mais 3, 5 e falta 5 aqui. Se a gente botar 2 mais 4, 2 mais 4 dá 6. Então, só falta 4, então não dá para a gente fazer isso daí, porque vai repetir o número. Então, veja que as possibilidades esgotam em 4 aqui, ó. 4 possibilidades, certo? Com 3. E se a gente formar com 4, ou seja, 4 números, veja que a gente só vai ter uma possibilidade. Ou seja, 1 mais 2 mais 3, ou 1 mais 2, 3 mais 3 dá 6, ou seja, falta 4. Né? Então, se a gente, por exemplo, colocar o 2 aqui, ó, para formar 4, a gente vai repetir esses números, sempre repetir eles. Então, de fato, aqui só tem uma possibilidade, certo? Aqui é o 4, ou seja, aqui dá uma possibilidade. Quando a gente somar 4 mais 4,
mais 1, certo? Mais uma possibilidade, a gente encontra 9, ou seja, letra D. Ou seja, 4 mais 1. 9 possibilidades no total, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.